Olá pessoal, desejo a todos a paz do Senhor. Aqui é seu amigo em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa. Estamos aqui convidando a todos vocês para que vocês venham se alimentados, à medida que eu também vou estar alimentando esse canal. E além de vocês se alimentarem, vocês também podem levar a porção dessa palavra a outras pessoas também que podem se alimentar dessa palavra, desses estudos, dessas reflexões. A única maneira que vocês podem estar nos ajudando é somente se inscrevendo aí em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e seja edificado e fortalecido. Olá pessoal, eu desejo a todos vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é seu amigo em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa. Estamos aqui para o início de mais um estudo sobre escatologia bíblica. É um dos assuntos muito importantes, muito relevante para nossos dias atual ao qual estamos vivendo. Quando nós vamos analisar, meus queridos, sobre escatologia, o próprio Senhor Jesus mencionou em todo o decorrer do seu ministério, né? Quando nós vamos aprender sobre o Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender que Jesus ele é eterno, ou seja, ele é o ser divino, histórico, encarnado e escatológico, o Rei universal. Quando nós vamos estudar esse assunto sobre escatologia, a primeira coisa que eu preciso entender, querido, é o que é escatologia. Escatologia vem do grego, é escatos, né? Escato quer dizer último, derradeiro, final, extremo, tá? E logia quer dizer estudo, uma coleta, um tratado, instrução, mensagem, doutrina. Então, resumindo, escatologia é doutrina das últimas coisas. Mas eu estou falando aqui nestas aulas, em toda a nossa aula, vamos falar sobre escatologia bíblica, queridos. Por quê? Porque quando falamos sobre escatologia, ensina sobre o futuro. E hoje muitos estudam, né, querer saber o futuro através das astrologias, através da ciência, né? Os seguidores de Charles Darwin. Não é isso. Nós vamos, né, ver o futuro, né, do povo de Deus que está registrado dentro da Bíblia Sagrada, né? Tudo que nós precisamos a saber do nosso futuro está registrado dentro da Bíblia Sagrada. Para a nossa abertura desta aula, nós vamos ler a Bíblia Sagrada em Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 11. Olha o que o salmista Isaías disse. 45, verso 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das minhas obras. Ou seja, o próprio Senhor insere que o seu povo busca conhecer as coisas futuras. Olha o que diz também Isaías 46, 10, porque quando nós vamos aprender, o Senhor já tem o passado, o presente e o futuro na palma das tuas mãos. Olha o que diz, que anuncia o fim desde o princípio, que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha o que diz também no Evangelho agora, João, né, o evangelista, diz também, só nos evangelhos, mas também, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha o que diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas no início ele diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, teu servo, que é o evangelista, a qual também escreveu os evangelhos, a primeira, segunda e terceira João.
Muito bem, queridos. Olha o que diz também na palavra do Senhor, Apocalipse 1:8. O Senhor dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, aqui se resume o passado, presente e futuro. Ou seja, aquele que era, passado, o que é no presente e o que há de vir, futuro. Ou seja, todo o passado, presente e o futuro de que nós precisamos saber está registrado na Bíblia Sagrada. Amém? E nós vamos destacar, queridos, quando vamos falar também sobre escatologia, é bom nós entendermos que existe a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia geral abrange a todos os períodos e todas as eras. A escatologia individual, tá? Como assim? Se eu morrer hoje, Jesus já veio para mim. É a mesma coisa que Jesus já veio vir para mim, porque aqueles que morreram em Cristo, né? Jesus para ele já veio. Então, não terá outro meio, né? É somente aguardar a ressurreição do Senhor. Então, existe a escatologia individual, porque para aquele que já morreu é o mesmo que Cristo ter vindo para ele. E a escatologia geral, que abrange todo o futuro, todas as eras. Segundo Hayek, querido, nós precisamos saber essas perguntas. Porque há uma necessidade do ser humano de saber acerca do seu futuro. Primeiro, a primeira pergunta que precisamos fazer: quem sou eu? Eu preciso saber quem sou eu. De onde eu vim? Eu preciso saber de onde eu vim, qual foi a fonte de origem. Tá? E não vamos buscar essa informação na teoria de Charles Darwin, na teoria da evolução, algo que veio se evoluir, não. Nós cremos no criacionismo bíblico, tá? De onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então eu preciso fazer essas 4 perguntas. Quem sou, de onde vim, onde estou e para onde eu vou. Né? Isso nós precisamos aprender. E quando fala acerca da vinda de Cristo, queridos, somente Paulo menciona cerca de 50 vezes. Só no Novo Testamento, 318 vezes fala acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, queridos, é isso que nós estamos aprendendo. Nós vamos estudar acerca aqui de 9 temas que está dentro da teologia sistemática. E que temas são esses? Nós vamos estar passando aqui, permitindo ao Senhor esses 9 temas. Primeiro, o arrebatamento, nós vamos falar hoje. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, tribulação, vinda de Cristo em glória, o julgamento das nações, o milênio, o juízo final e o estado eterno. Esses 9 temas que nós precisamos aprender. Amém, queridos? E quando falamos também sobre arrebatamento, essa palavra você não se encontra nem no grego e nem no hebraico. Arrebatamento vem de uma palavra latina que quer dizer raptus, raptare, significa o que? É tirar com força ou violência alguém que está em perigo, ou transportar de um local para outro, tá? Ou seja, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus ela é iminente, ela será iminente. Ou seja, ela pode ocorrer, queridos, a qualquer momento. Não será surpresa para os salvos em Cristo, porque a igreja, Paulo já sabia, já mencionava e se incluía, né, junto também. E a igreja do Senhor está ciente que veio anunciado, está sendo anunciado hoje acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, está sendo avisada. A igreja está sendo alertada acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa vinda do Senhor, queridos, nós precisamos entender
que define em duas fases, tá? Que define em duas fases. Primeiro, nós vamos para uma palavra grega que é parousia. O que significa parousia? Significa presença, visita, chegada rápida para não ficar, tá? Para não ficar, como assim? Cristo vai raptar a igreja. Vai ser uma presença rápida para não ficar. Porque a primeira fase da vinda do Senhor, Ele vai levar a noiva. Ele vai levar a igreja. Na segunda fase, que nós vamos falar ainda, Ele vai vir com a igreja. Tá? Paulo disse como será essa vinda. Olha o que ele disse lá em 1 Coríntios 15, 52, tá? Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha o que ele diz. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja que Paulo diz aqui, num abrir e fechar de olho, mas algumas traduções traduzem como piscar de olhos. Porque abrir, você pode abrir e fechar a hora que você quiser, ou seja, 7/1000.3, tá? Isso aqui, queridos, não dará tempo cronometrar. Não dará tempo. Não vai dar tempo contar. A igreja, a noiva, já não estará na terra. Isso aqui também é chamado de átomos. Algo que não pode ser partido. Né? Vamos ver também, esse dia é chamado-se o dia de Cristo. É chamado de o dia de Cristo. Tá? Essa é a primeira fase da vinda do Senhor. E a segunda fase é a epipaneia. É a fase da vinda visível do Senhor. Aonde que nós vamos ver lá em Apocalipse 7, eis que todo olho verá. Epipaneia significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. Essa segunda fase é chamada de vinda em glória. Isso está lá em Apocalipse 1:7. Mateus também vai nos falar, 24:30. Veja, queridos. É chamada essa segunda fase da vinda do Senhor sobre o dia do Senhor. Tá? Essa parousia, queridos, que é a primeira fase da vinda do Senhor, os gregos, né, que usavam isso, como que eles definiam? É quando um rei, tá, ele ia fazer uma visita, e os seus súditos, eles precisavam preparar a cidade. Eles precisavam alertar os povos, olha, o rei vai chegar, ele vai vir a qualquer momento, ele vai visitar. Então aquelas pessoas precisavam se preparar para que nada desse errado. Para que tudo ocorresse corretamente. Assim também, queridos, na vinda de Cristo, nós precisamos se preparar. Ele já alertou que vai vir buscar, para que nada ocorra errado. Ele vai visitar com uma visita rápida para não ficar. É chamado de o raptare da igreja. É isso que nós vamos entender. Então a primeira fase, parousia, presença, visita, chegada rápida para não ficar. E a segunda fase, a vinda do Senhor, é chamada de o dia do Senhor. A primeira é o dia de Cristo. Quando falamos também, querido, sobre escatologia, aí você precisamos entender três coisas. Primeiro, nós precisamos entender esses três itens. Deus primeiro tira a igreja do mundo. O mundo que eu falo não é a terra, não é o mundo cósmico, é o mundo sistema. O sistema corrupto. Deus tira a igreja do mundo. A igreja é plantada no corpo de Cristo e ela vai frequentar
uma igreja como organização. E ali vai ter outra separação do trigo e o joio. Então, essa é a segunda separação. Primeiro, a tirada do mundo do sistema, depois é separado. A Bíblia diz, Deus tirará um povo do meio de outro povo. Deus vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. Então essa é a segunda separação. E depois a separação definitiva para a eternidade. Então, primeira separação do mundo do sistema, separação do trigo e o joio, tirar um povo do meio de um povo, e depois tirar definitivamente da terra. Para estar para sempre, né, com o Senhor. Como já dissemos em algumas mensagens, como a pessoa passar a vida inteira sem Deus, não se preocupe em buscar a Ele, em servi-lo, em agradá-lo. Como nós vamos passar a eternidade com Deus? Se eu passei a vida inteira sem Deus, como passar a eternidade com Ele? Né? Então nós vamos destacar também, queridos, que a nossa teologia é de Agostinho, tá? Nossa escatologia é a linha pré-tribulacionista e pré-milenista. Nós vamos destacar aqui, queridos, respeitando todas as posições, nós vamos falar essas três correntes de interpretações, tá? A primeira corrente de interpretação é o pós-tribulacionista, que está fundamentada em Mateus 24, do 29 ao 31. Segundo, a mid-tribulacionista, fundamentada em Apocalipse 11, do 15 ao 19. Essa pós-tribulacionista é a que acredita que a igreja será tirada depois da grande tribulação. E os mid-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja será tirada no meio da grande tribulação. E a terceira corrente de interpretação é pré-tribulacionista, fundamentada e baseada, tá? Em 1 Tessalonicenses 1:10 diz que o Senhor nos livrará da ira futura. Então vamos ver também Apocalipse 3:10. Guardado dá, não na tentação. Guardado dá, não na. A nossa posição, a minha posição, que eu creio, é que nós somos a igreja pré-tribulacionista. Eu continuo acreditando que a igreja é pré-tribulacionista, será levada antes da tribulação, da grande tribulação. Nós vamos entender isso como, queridos? Como que nós vamos entender isso? Vamos usar aqui alguns exemplos, tá? Vamos usar aqui alguns exemplos. Deus levou Enoque antes do dilúvio, tá? Deus levou Enoque antes do dilúvio. Noé tipifica aquele que passou pelo dilúvio e foi salvo, tá? Nós vamos ver também outro exemplo, tá? Ver que quando Metusalém significa o quê? Quando esse nascer virá. No finalzinho do dilúvio, ou seja, quando ele faleceu, no finalzinho veio o dilúvio. Tá? E veja que antes de Enoque ser levado para a eternidade, tá? Lembrando que foi ele que andou com Deus. É nós que andamos com Deus. Está na Bíblia, é nós que andamos com Deus. A Bíblia não diz que Deus anda conosco, nós que andamos com Ele. Né? Noé também andou com Deus. Nós vamos ver então, como nós vamos entender isso, queridos. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra quando resgatou Ló de lá. Quando tirou Ló de lá. Nós vamos ver também outro exemplo bíblico, queridos, que só veio 7 anos
de fome, quando José, né, ele já viu o quê? Casado. Quando Cristo estiver com a igreja nas bodas, aqui na terra, tormentos, angústias, decepções, sofrimento. Nós vamos ver que Elias, né, ele foi levado ao céu, ele foi arrebatado. Elias, em 4 pontos ali, ele semeou, ele deu o seu testemunho da palavra profética. Então ninguém ficou sem ouvir a palavra ali. Em cada ponto ali, nos 4 pontos, foi pregado a mensagem profética. Depois que Elias foi levado, veio a queda, né, dos assírios. Nós vamos ver outro exemplo. José, ele primeiro, né, se apresentou para conhecer os seus irmãos. Depois aos demais estranhos. Nós vamos ver que Jesus também, quando veio aqui na terra, ele primeiro veio para os seus irmãos, ele se apresentou primeiro, né, para os seus irmãos. Depois o restante lá na sinagoga. Nós vamos ver também Cristo, quando veio aqui na terra, ele veio para aqueles que estavam esperando. Quem era? Simeão e Ana. E depois aos demais lá dentro da sinagoga. Nós vamos ver, queridos, vários exemplos bíblicos para isso. Deus, Ele guarda o teu povo, queridos. Deus, Ele guarda a igreja. Se fosse para a igreja, né, passar pela grande tribulação, o que adiantaria? Né? O que adiantaria? Olha o que diz lá em Isaías 26 e o 20. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Veja que um livramento, né, do povo de Deus. Tá bom? Vamos correr aqui, queridos. Não poderia deixar de falar sobre os sinais, queridos, da volta do Senhor Jesus Cristo. Cristo deixou os seus sinais, queridos, como diz em Mateus 24, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas. Há alguns sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Sinais históricos, sinais proféticos. Existem esses sinais, queridos. Primeiro que nós vamos ver, o Senhor Jesus disse que teria o quê? Falsos cristos. Quantos falsos cristos, queridos, já não apareceram dizendo-se ser o Cristo? Apareceu um tal de José Luiz, né, da igreja Crescendo em Graça. Ele se dizia ser encarnado, incorporado em 1973. Para ele nada era pecado. Olha o que ele diz. Que o pecado, Jesus pagou já lá na cruz, e que o pecado não atinge a alma, só o corpo. É o falso Cristo. Por que não dizer de outros aí? Porque ele faleceu em 13 de agosto de 2013, de cirrose hepática. Alguns ainda acreditam que ele ressuscitará em outro corpo. Rádio. Vejamos então, queridos,
são tudo falsos cristos. Por que não dizer atual Henrique Cristo no Brasil? Perto de nós já vem falsos cristos, né? Aqueles que se diz Cristo, tá? Nós vamos ver, queridos, por que não dizer de guerras? Quantas guerras, queridos, está acontecendo islâmico no Oriente Médio, na Europa, na Nigéria, os árabes islâmicos com Israel, Hamas, a Gaza, que destrói Israel, nações inimigas, Irã, Líbia, islâmico, destruindo Israel por Alá, o nome de Alá, o seu Deus. Quantos, queridos? Né? Guerras, o Senhor Jesus diz em Mateus 24:6. Veja, sinais do céu, queridos. Veja que aqui está dizendo que é sinais do céu. Não está dizendo que é do céu. Leia Lucas 21, verso 11. É do céu. Não significa que é no céu. Pode ser na terra. Por que não dizer, o Senhor diz também, fomes? Não dá nem para se falar, queridos. Constantes pessoas estão morrendo de fome. Não dá nem para mim trazer dados aqui, que esses dados eles sobem, abaixam. A cada dia cresce o número de pessoas morrendo de fome. Não poderia nem deixar de dizer, queridos, a atual pestes, epidemias. Né? Já houve-se várias pestes, epidemias, como a gripe suína, a vaca louca, gripe das aves, tuberculose, AIDS, HIV, HN1. Já lançaram até uma certa feita, uma penicilina, que é para evitar, né, os vírus, mas não deu certo. Por que não dizer, queridos, o atual hoje, o atual coronavírus? Isso está na Bíblia Sagrada, queridos. Olha o que diz lá no Mateus 24, mas olha o que diz também o Salmo 91. Né? Olha o que diz o Salmo 91. Porque ele tem livrado o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? É uma doença que não tem cura, é uma praga incurável. Esse coronavírus não está afetando somente o nosso Brasil, está afetando outros países afora, Estados Unidos, América Latina, China e de outros países afora. Está afetando, e a ciência procura buscar cura, mas não consegue. Isso é uma peste. Será que isso, queridos, não é mais um sinal da volta do Senhor para a igreja, nós alertarmos? Nós vamos ver também, queridos, doenças. Por que não também dizer de doenças, não só físicas? A maioria das doenças hoje são psicossomáticas. São doenças emocionais, são doenças na alma. Quantas pessoas riquíssimas, médicos se matando de estafas e tantas outras coisas. A maioria das doenças hoje, queridos, são doenças psicossomáticas, doenças na alma. Desejos, né? Medos, frustrações. E quando nós falamos sobre arrebatamento, sobre o futuro, sobre escatologia, existem 3 grupos de pessoas: aqueles que têm medo, aqueles que têm preocupação, mas por outro tem aquele grupo que se alegra. Eu já disse que aqui na terra, a mais honrada, mais esperada, que todo mundo mais espera, que mais demora, é a noiva.
na eternidade será mudado. Mais honrado, mais esperado, mais desejado é o noivo, é Cristo Jesus. Entenda esta mensagem profética, esse ensino para enriquecimento da sua vida espiritual. Mas você não pode esquecer de clicar aí, se inscrever nesse canal. Se inscreva, queridos. Vai ter muitos assuntos relevantes, importantes para nossos dias. Porque existem dois assuntos que não pode, a igreja não pode parar, deixar de falar. Que se chama evangelismo, a mensagem de salvação, a mensagem que salva o homem, que liberta, e escatologia, a mensagem que prevê, sabe o futuro do homem, que mostra o futuro do homem. Vocês são salvos pela palavra, agora para onde eu vou? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Com Deus ou sem Deus? Com Deus. Se você foi salvo pela palavra, gerado pela palavra, anda com Deus, vai passar a eternidade com Deus. O que vamos falar, que eu já disse, é sobre escatologia bíblica. Por que não dizer, Jesus falou em Mateus 24, iniquidade que resulta falta de amor. Porque lá em Mateus 24 ainda diz que por 24:12, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Algumas traduções falam o amor de quase todos esfriarão. Mas por quê? Lá já está dizendo. É pelo aumento da iniquidade. À medida que aumenta as pessoas, nós já estamos a mais de 7 bilhões de habitantes no universo. À medida que aumenta a iniquidade, aumenta a falta de amor. Jesus falou para que esse amor não venha se esfriar. Para que a nossa fé não venha se esfriar. Que é um outro sinal também. É a ausência de fé. Lucas 18:8. Porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé na terra? Ausência de fé. Porque hoje é uma geração material.